Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam me vendo bem, me escutando bem. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para tratar de um tema tão importante que é a descarbonização. A gente está aí há 2 semanas da COP26. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso para frente da minha fala, mas eu preciso antes fazer alguns agradecimentos de maneira muito especial para que a gente possa avançar nessa nossa tarde de hoje com essa pauta de descarbonização. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Renata Abreu, que tem sido uma parceira de trabalho há muito tempo nosso, do CEI Biogás, e vem apoiando que a gente faça essas conexões e networking, especialmente, que é o que a gente procura fazer nesse tipo de evento, né, mesmo à distância. E em nome da BRI, que é a patrocinadora desta arena, eu gostaria também de agradecer a todos os patrocinadores do evento. É um evento importante para a gente poder se conectar, poder discutir, poder construir novas oportunidades, visões e, especialmente, poder avançar nesse tema de energias renováveis, energia como um todo, a transição energética que faz tanto sentido também na descarbonização. Eu tenho mais alguns agradecimentos a fazer aos palestrantes, a Dayana, do CEI Biogás, minha colega que trabalha conosco no CEI Biogás, ao Ricardo, CEO da BRI, a Márcia, representando a Vibra, e ao Ricardo Mendes, também representando a Renault. Espero que a discussão seja muito frutífera. A gente já discutimos internamente aí entre nós alguns pontos e foi muito bacana, então creio que a discussão vai ser muito produtiva. E um terceiro ponto, gostaria de agradecer a EnergyC, a Techstars e ao Distrito por ter feito um evento no final de semana aí de Startup Weekend, que contou com a presença de uma pessoa, de uma colaboradora, a Maiara, do CEI Biogás, que participou da equipe vencedora do evento, né? Então, a gente está vendo esse movimento de startups acontecer cada vez mais. Eu até fiz um breve levantamento pensando na descarbonização, que o movimento financeiro, o movimento de dinheiro envolvendo startups aí de 2019 para cá já ultrapassou 16 bilhões de dólares aí para um levantamento americano. Então, o tema é crescente, o tema é importante, né? E falando de descarbonização, me cabe aqui nessa abertura dessa arena falar um pouco do tema descarbonização. A gente está aí há 2 semanas da COP26. A COP26, muita gente pensa que a gente vai só discute na COP26 as soluções, mas o racional, o que está por trás da discussão da COP26 é justamente os riscos globais em relação às mudanças climáticas, né? E a gente sabe que todos os países aí, desde do Acordo de Paris, vêm desenvolvendo estratégias e elementos necessários para que a gente possa ter uma visão de redução das emissões de gás de efeito estufa, especialmente, e a transição para uma economia de baixo carbono. Quando a gente pensa na economia de baixo carbono, a gente está falando, então, na possibilidade de construir cada vez mais produtos, processos e termos um desenvolvimento das nossas cidades, da nossa região, do nosso país, do mundo, mas pensando também de uma forma sustentável, de uma forma que possa ser produzido sem agredir o meio ambiente, especialmente no contexto das mudanças climáticas. A gente está vendo, não precisa ir longe para ver uma série de desafios aí climáticos que a gente vem passando, de erupções de vulcões a alagamentos, né? E a gente precisa trabalhar com uma perspectiva de poder conduzir de uma melhor maneira a possibilidade da transição para uma economia de baixo carbono. Quando a gente pensa na economia de baixo carbono, a gente também tem que pensar que o objetivo nosso pensando no tema energia, é construir uma transição energética também para uma economia de baixo carbono. E com isso a gente tem aí uma série de oportunidades que serão apresentadas nesse painel, levando em conta a nossa realidade brasileira de produção de proteína animal, por exemplo, que a gente pode utilizar os resíduos para produzir biogás e energia elétrica ou até combustível, levando a esse ponto uma visão de descarbonização efetivamente, não só no contexto da energia, mas também no contexto do sistema produtivo do nosso país, chegando até visões de eletrificação de frotas, estruturação de projetos para
para que possa ter uma capacidade de entregar energia elétrica para uma frota elétrica que começa a vir cada vez mais presente no nosso país, e assim por diante. Então, a gente tem uma condição de transição energética muito interessante, que leva a alguns aspectos também que eu gostaria de comentar, de programas federais ou até mesmo incentivos que a gente procura ter dentro do nosso país. Um deles, o RenovaBio, que faz incentivo aos biocombustíveis. O novo mercado de gás que se abre aí é uma oportunidade para que a gente tenha cada vez mais tecnologias utilizando o gás, seja ele natural, seja ele proveniente de biogás, para que possa ser inserido cada vez mais na matriz energética. A geração distribuída e todas as fontes de energia elétrica, solar, biogás, pequenas centrais hidrelétricas, né? Claro, não desconsiderando, inclusive, a nossas hidrelétricas, que já é uma percentual muito grande da matriz. E ontem foi lançado pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que faz frente também à utilização de energia de várias fontes, né, de possibilidades de várias fontes energéticas que reduzam a emissão de gás de efeito estufa e contribuam na transição energética que a gente tanto almeja. Um ponto mais, né, que eu queria deixar para vocês é que tudo isso que a gente está falando faz sentido e está levando as empresas como essas que estão presentes aqui neste painel a levar a construir estratégias de net zero, de ESG e de sustentabilidade de maneira geral, construindo negócios sustentáveis. É isso que a gente espera, é isso que a gente acredita no Sei Biogás, que vai acontecer nos próximos anos. A gente vai ver cada vez mais um crescimento de negócios sustentáveis que permitam o crescimento da nossa economia, que permitam o crescimento da nossa matriz elétrica e energética de um modo geral. E, por fim, gostaria de deixar o Sei Biogás à disposição de todos, que a gente possa ter uma rica tarde de discussão, e vou deixar claro para os palestrantes poderem também abrilhantar o nosso evento e deixar o evento com toda a informação, a riqueza de informação técnica que a gente tem. Agradeço de novo aos palestrantes, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que tem muitas dessas empresas hoje presentes que têm um papel de liderança na transição energética, e a gente espera que as fontes renováveis de energia, todas elas, né, possam contribuir nessa transição energética cada vez mais. É um prazer de novo, estou à disposição, e um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Obrigada, Rafael. Obrigada pela sua fala. E gostaria de cumprimentar a toda a audiência. Muito boa tarde. Me chamo Daiana Gotardo Martinez, coordeno as áreas de Engenharia e de Transferência de Conhecimento aqui do CI Biogás e vou estar moderando essa nossa arena de descarbonização ao lado dos meus colegas Ricardo Wojtowski. Ricardo, espero que eu tenha falado certinho seu sobrenome. Meu CEO da BRI, Eficiência Energética, Márcia, da Vibra, e também Ricardo Mendes, da Renault. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar a discutir um pouco mais sobre o tema de descarbonização. Um minutinho. Conseguem ver minha tela? Sim? Bom, então, para falar um pouco mais sobre a descarbonização, trouxe aqui algumas palavras-chave, né, algumas palavras que nos nos remetem ao tema de descarbonização. Então, quando nós estamos falando ali de descarbonização, logo se vem a questão do desenvolvimento ótimo dos recursos, realizar esse aproveitamento dos recursos e das diversas fontes e oportunidades que nós temos. Estamos aí com a solar fotovoltaica, eólica, biomassa, hidrogênio. Então, todas essas fontes que podem vir a complementar e auxiliar no processo de neutralização dos gases
entram também as tecnologias, né, para que se faça o aproveitamento desses combustíveis, como aí o veículo elétrico, né, a eletrificação de frotas, que faz parte do processo de transição energética e vai apoiar muito, vai liderar, né, todo esse processo de descarbonização, a eletrificação, as redes de distribuição terem condições de receber essa energia injetada, ter estrutura, uma estrutura que suporte toda essa injeção de energia, o contexto regulatório que subsidia, que norteia, que ampara e apoia no desenvolvimento de políticas públicas que possam incentivar o desenvolvimento de ações, desenvolvimento de tecnologias, no desenvolvimento da cadeia, para que a gente possa avançar com a descarbonização. E aí, quando a gente fala de descarbonização, nós estamos falando de neutralização dos gases, em especial do CO2. E o processo aí E a transição energética, ela é uma etapa fundamental para que isso aconteça, né? Então, com a transição energética, se vem aí a questão da redução dos impactos ambientais, produzir as energias renováveis. Um ponto bastante importante é que a gente foque também na diversificação das fontes, né? O Brasil é um país muito rico, né, em termos de fontes disponíveis. Temos muito vento, rico em biomassa, né, tecnologia de hidrogênio está disponível, a solar também. Então, para que a gente consiga avançar, é importante que se tenha o desenvolvimento e o investimento nessas tecnologias. Segundo a Agência Internacional de Energia, nós temos algumas estimativas que até 2050, espera-se que o mundo atinja a neutralização dos gases. Mas para que isso aconteça, segundo essas estimativas, a maior parte das tecnologias ainda não estão disponíveis. Então, a gente vai precisar avançar muito em termos também de tecnologia de estruturação de infraestrutura. E a descarbonização, ela não é um tema limitado ao Brasil, né? É uma tendência internacional. Essas tecnologias inovadoras, elas vêm acontecendo, elas vêm se desenvolvendo, nós estamos observando diariamente toda uma pressão, uma movimentação para que isso aconteça. É uma necessidade, né? E é claro que isso leva tempo, né? Necessita de investimentos, mas que, em contrapartida, nós vamos estar falando aí em deslocar o uso de combustíveis fósseis, apoiar na redução ali, na mitigação das mudanças climáticas, claro, aumentar a competitividade das indústrias e também do nosso país. E no contexto da descarbonização, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o biometano. O biometano é um biocombustível que entra para complementar e para apoiar nesse contexto de neutralização de gases, uma vez que o biometano ele é produzido a partir de resíduos efluentes já disponíveis, então passivos ambientais gerados, né, podem ser convertidos aí em um biocombustível verde. O biometano ele possui características que o tornam intercambiável com gás natural. Então, por conta disso, nós conseguimos injetar o biometano no grid, né, junto numa rede de gás natural, por exemplo, ou até mesmo realizar o transporte do biometano via modais rodoviários. Hoje, quando a gente avalia toda a rede de distribuição de gás natural do nosso país, nós conseguimos ver que ela se concentra majoritariamente no litoral do país, né? Então, o biometano ele pode ser um vetor de interiorização do gás, interiorização desse biocombustível. Então, a partir da produção, né, dele dentro de outros estados, em distâncias maiores, né, mais longe dessa rede. E essa distribuição, ela pode acontecer com biometano na forma comprimida ou também na forma liquefeita. O biometano pode ser utilizado para geração de energia elétrica, mas também pode ser utilizado como combustível veicular. Tá? Trouxe aqui algumas aplicações, industrial, residencial e também a comercial. E falando um pouco no contexto do mercado brasileiro, o biometano ele tem muito a crescer ainda no nosso país. O Brasil é o país que tem o maior potencial de produção de biogás do mundo, né? Então, nós temos um potencial
gigantesco em se produzir biogás e, claro, o biometano, que é o biogás purificado. Hoje nós temos aí 8 plantas de biometano em operação no Brasil, 4 delas estão autorizadas a operar comercialmente, então elas já podem comercializar esse gás, e nós temos aí uma capacidade total de produção de 344 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. E daí falando um pouco sobre os impulsionadores do mercado. Então, como o mercado tem se configurado, né? Nós estamos aí com uma pauta, com a agenda de ESG em alta, as concessionárias de gás inserindo o biometano na sua estratégia, mas não só o biometano, como também outras fontes, outras iniciativas, né, por meio dessa agenda ESG. Temos aí o RenovaBio, que é a nossa política nacional de biocombustíveis, que ela vem para promover a expansão dos biocombustíveis na matriz energética, vem para assegurar a previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e também da redução dos gases de efeito estufa. Então, é uma ferramenta para a descarbonização do nosso país. O novo mercado de gás e também o Programa Combustível do Futuro, que tem o objetivo de promover um ambiente favorável na utilização de biometano no país, né, de biocombustíveis no país. Essas e outras iniciativas vêm acontecendo e elas apoiam muito, né, nesse mercado, em impulsionar o mercado. Mas, por aqui, porque eu vou passar a palavra para os meus colegas que vão compartilhar um pouco mais sobre isso, com maiores detalhes com vocês, que as suas respectivas empresas vêm desenvolvendo, como a descarbonização tem influenciado e quais as estratégias que vêm sendo adotadas para que a descarbonização de fato aconteça, para que essa neutralização de gases aconteça. Assim como as perspectivas, as tendências e também os desafios que a gente tem enfrentado e vai enfrentar nos próximos anos, para que a gente consiga atingir números bastante significativos e siga ali, né, as metas estabelecidas principalmente no Acordo de Paris. Para começar a nossa discussão, eu vou convidar aqui o Ricardo Wojtowski, que é CEO da BRI Eficiência Energética. E o Ricardo vai compartilhar um pouco conosco sobre as iniciativas, sobre as estratégias e atividades desenvolvidas pela BRI, né, e no contexto da descarbonização. Ricardo, passo a palavra para ti. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar com todos aqui conversando sobre esse tema importante, né? Esse tema que está fazendo parte aí de uma revolução no setor de energia. Acho que a gente vai ter alguns anos aí pela frente em que todos esses players que estão envolvidos vão sofrer algum momento de disruptura nos seus negócios. Então, sem dúvida nenhuma, é um assunto que a gente poderia falar aí por dias, né? Se não pelo menos a tarde inteira. E fico bastante contente que nessa arena aqui a gente tenha empresas diversas, né? Me chama a atenção porque uma empresa de energia elétrica, de qualidade de energia, de eficiência energética, estar envolvida num assunto que é descarbonização, né? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco e é isso que eu pretendo contribuir nessa minha participação. Tá? Então vou compartilhar minha tela. Está todo mundo vendo aí? Acredito que sim. Sim, Ricardo. Bom, então, bem rapidinho, só para contar um pouco da história da BRI. Tá? A BRI é fruto de diversas aquisições, né? Ela nasceu com a aquisição da compra da planta de compensação reativa da Westinghouse, lá em 1986. Isso foi motivado, na época, por um fator regulatório, onde o Brasil estava discutindo a mudança de legislação de fator de potência. O fator de potência é algo que, de uma maneira grosseira, a gente pode medir a infraestrutura da rede, do grid de energia. Tá? Então, o Brasil era um país que tinha um fator de potência 0,88, e em 1991 a gente teve isso elevado para 0,92. Os produtos que são utilizados para essa alteração, para esse controle do fator de potência,
eram produzidos pela Westinghouse lá em 1986. Então, isso está na raiz da qualidade de energia. Tá? E isso é importante que a gente veja, porque essas coisas agora elas estão se repetindo, ainda que não no fator de potência, mas a gente tem várias coisas relacionadas à energia elétrica, né, e a qualidade de energia, a qualidade de uma fonte intermitente comparada a uma energia fóssil ou a uma energia de alta inércia como a hydro, e o impacto que isso pode trazer no grid e nos usuários finais que tendem a ir para um movimento aí de eletrificação grande, porque por conta da descarbonização. Então, desde 2016, que a gente mudou um pouco o foco, né, aplicando o nosso conhecimento de qualidade de energia para as conexões das renováveis. E aí a gente tem uma mudança de fábrica, a gente veio aqui para Quatro Barras em 2018, né, a região metropolitana de Curitiba, e em 2021, só para entender um pouco como é a nossa empresa, a gente tem 100 colaboradores, mais de 30 engenheiros. Então, o nosso negócio realmente é a qualidade de energia. Tá? A gente atua no nosso arroz com feijão, que é onde a gente tem o nosso ganha-pão, a compensação reativa, desde 86, é algo que está crescente, é algo que cada vez mais é importante para o grid. E é claro que esse negócio também tende a ter uma disruptura aí com a entrada da geração distribuída, com o aumento exponencial das renováveis dentro do grid. E aí entra a parte de qualidade de energia e principalmente a parte de controle de tensão. Quando a gente tem fontes intermitentes, simplificando, você pode ter uma nuvem passando em cima de uma planta fotovoltaica e você tem uma elevação do nível de tensão que tem que ser tratado pelo grid. Se não for tratado pelo grid, pode trazer uma enorme consequência para todos os usuários que estão pendurados nele. E aí a gente entra com tudo aquilo que está sendo hoje o foco e que tende a crescer com a descarbonização. Então, eu me apropriei aqui de um slide da IRENA, né, que é a International Renewable Agency na Europa, que mostra, de certa forma, todos os setores aí que estão envolvidos nessa descarbonização e a transição energética. Então, se a gente começar lá com a parte em roxa, que é a parte onde eu me sinto mais confortável para falar, a gente tem o grid de energia, a gente tem um grid que ele precisa ser adaptado, né, para que essa energia chegue rapidamente aos novos usuários hoje e que seja conectada com as novas fontes. Ele tem que acomodar todas essas incertezas, né? Ele é um grid que está sendo adaptado a receber as fontes de energia distribuída, a gente depois vai falar um pouco disso, né, a bidirecionalidade que isso traz. A gente tem na parte em azul, né, o que impacta o usuário final, a gente tem, é claro, a eletrificação dos setores fins, né, o carro elétrico talvez seja o maior exemplo disso. A gente tem o Energy Storage, e o Energy Storage ele tem que ser visto de uma forma muito mais abrangente, porque a partir do momento que você tem 10%, 15%, 20% talvez da frota de veículos movida à energia elétrica, cada veículo desse passa a ser um energy storage, e isso tende a trazer uma disruptura no setor da indústria automotiva. Até a digitalização é importante para que tudo isso aconteça. A gente tende a falar muito da digitalização, a gente tende a falar muito do microgrid, do smart grid, né, desse despacho da geração, que são, na verdade, situações que elas vão ser tratadas. A gente tem condições tecnológicas de tratar isso, e, às vezes, a gente deixa um pouco de lado os conceitos mais básicos para que isso funcione. No próximo slide eu vou decorrer um pouco sobre isso, mas, claro que na parte verde você tem aí um empoderamento do consumidor, né? O consumidor ele vai ter a disponibilidade de, primeiro, escolher o seu provedor de energia, não só as empresas, né, como hoje é mais consolidado, mas o consumidor final, em muitos países já é assim. Ele vai ter também a disponibilidade de disponibilizar energia para o grid, né, de vender a sua própria energia com a geração distribuída. Isso está crescente no Brasil, e isso é um fator determinante aí na descarbonização. Isso afeta como um todo os modelos de mercado. O modelo de mercado de energia
no varejo, no atacado, a competição que existe hoje, as concessionárias elas tendem a perder a fronteira geográfica. Então, realmente, é algo que, se não for visto pelo todo, as empresas tendem a gastar muito dinheiro olhando somente o seu setor e não olhando a integração com os demais setores chaves do mercado. Então, isso é fundamental para que essa descarbonização aconteça e a transição energética venha a reboque. Então, a minha avaliação, e aí é claro que é uma avaliação muito mais da BI, né, do que a gente tem discutido no nosso conselho, com os nossos parceiros de negócio, como é que a gente está, como é que é o caminho da emissão zero. Tá? Então, a gente tem, o que eu coloquei em verde, é uma avaliação nossa, da onde a gente está muito bem. Tá? A gente tem o Brasil, né? O Brasil tem energia limpa, renováveis, abundante. O Brasil é um país que sempre foi hydro, está migrando agora, muito bom, isso é muito positivo, está agregando novas fontes, né? Então, a gente está tendo um crescimento grande de eólica. Eu me lembro, eu fui diretor de uma grande empresa de hydro no Brasil, diretor de vendas, e em 2004, 2005, a gente via a eólica como algo que não era uma ameaça do setor hydro, porque o custo era alto, né? Você tinha uma característica muito distinta de um país que tinha hydro abundante. E isso caiu muito, é só a gente acompanhar os últimos leilões, e a gente vê que a fonte hydro ela é importante, mas ela está perdendo a capacidade de ser competitiva, ou por condições ambientais, ainda que seja uma fonte limpa, ou realmente por custo. Né? Então, a eólica e a solar elas são tecnologias maduras, o custo é muito decrescente e elas estão entrando uma velocidade muito grande. Né? Os veículos elétricos eles estão disponíveis, né? A gente vê cada vez mais, o custo é decrescente, né? Acredito que é muito mais o impacto ainda do custo Brasil do que do custo do veículo elétrico em si. Né? A gente tem a tecnologia de energy storage, também já várias tecnologias de uso comercial, né? E a gente tem a parte de energia distribuída sendo rapidamente instalada, e não só no Brasil, como em vários países, inclusive sendo incentivada. Então, isso é o que nos leva, se você olhar, puxa, como é que eu estou no caminho da emissão zero? Eu tenho as ferramentas, certo? Tudo que está em vermelho, em verde ali, mostra que a gente tem as ferramentas. Bom, e a gente tem que integrar as partes. Aí eu começo a achar que a gente está mais ou menos amarelo, né? Porque a integração desses setores é chave. Se um setor só estiver bem, ele não vai conseguir atingir as metas de descarbonização. Né? Só para dar um exemplo, a gente pode chegar aí ao cúmulo de ter o trem na ladeira, o trem na descida, com os veículos elétricos, e a gente, de repente, está queimando combustível fóssil para gerar eletricidade. Né? A mudança para o conceito on-demand ela é muito abrangente. A energia ela tem que estar disponível quando necessária, aonde necessária e de forma direcional. E isso tem um impacto tecnológico que é dominado, mas o conceito disso, porque envolve monetização, é uma mudança grande. Esse modelo on-demand ele não pode ser ameaçado pela transição lenta pela energia renovável, que é justamente o que eu falei. Né? A partir do momento em que você tem investimentos maciços e você tem umas pressões globais, seja pelos encontros climáticos, seja pelas políticas que os países aderem, a indústria coloca pesados investimentos, não tem mais como você atrasar isso. Então, existe sim um risco de que a transição energética, ainda que a tecnologia seja dominada, ela seja mais lenta do que a indústria que puxa isso, do que o setor final possa realmente implantar. Né? E aí é um descasamento perigoso. A indústria mais sensível ela é a automotiva, né? Ela deve ser protagonista, incorporando funções do provedor de energia no seu modelo de negócio. Tá? Eu acredito que a gente vai ter uma mudança radical nisso. A indústria automobilística ela vai ter um papel chave muito grande, e ela leva consigo todo o resto. Ela leva a cadeia de distribuição de energia, né? Não mais distribuição de combustível fóssil, mas distribuição de energia. Ela leva a cadeia da bidirecionalidade, da comercialização dessa energia.
né? E é claro que ela leva também a parte de tecnologia, a parte do energy storage, junto com ela, né? Então, os principais desafios, onde a gente está vermelho, aí, que a gente precisa dar uma olhada nesse caminho da descarbonização, é que o nosso grid de energia ele é defasado tecnologicamente. Ele foi concebido para grandes blocos de energia provenientes de fontes de alta inércia, né? Hidro, nuclear, térmica, tudo são fontes que geram muita energia. Elas têm um storage natural, no caso da Hydro, né, que é o reservatório, e elas não são susceptíveis aos distúrbios de qualidade de energia. Então, o que uma empresa de qualidade de energia está falando aqui e o que a gente tem para agregar, né? Nós nunca tivemos, digamos, problemas com as fontes de geração de alta inércia causando grandes desestruturas no grid. A gente sempre atuou na qualidade de energia, ou na parte da transmissão, ou nas cargas complicadas, e aí eu volto a falar, por exemplo, a indústria automotiva, ela é uma carga complicada, ela tem uma linha, ela tem muito inversor, ela tem muito robô, né? A qualidade de energia é algo que sempre foi muito visto pela indústria automobilística, assim como foi pela indústria siderúrgica, e ali é que a gente atuou até agora, né? Essa carga complicada, ela é muito similar à fonte intermitente. Ela produz uma energia que, sob o ponto de vista de renováveis, ela é limpa, mas, sob o ponto de vista da qualidade de energia, ela é uma energia muito mais complicada que uma energia de alta inércia. E aqui que a gente tem que tratar isso, a gente tem que tratar para que a gente não tenha situações que hoje são comuns, infelizmente, no Brasil e no mundo, onde a gente tem parques eólicos que estão gerando muito abaixo de sua capacidade, parques solares que têm dificuldades para se conectar no grid, e acidentes, às vezes, ocasionados pela parte de qualidade de energia, que leva à perda de aerogeradores ou à perda de equipamentos fotovoltaicos, coisa que não acontece na geração de alta inércia. Você nunca vai ter um problema da carga ou um problema da transmissão afetando, né, e injetando impurezas numa usina hidrelétrica ou numa usina térmica, a ponto de você ter um dano no equipamento. Esse dano no equipamento ele pode ser visto como algo que a gente vai ter que tratar, porque quando você tem equipamentos, né, passando agora para o usuário final, vou usar de novo o exemplo do veículo elétrico, interconectado nesse grid, você tem que ter certeza, primeiro, que quando ele está no modo bidirecional, que não tenho dúvida nenhuma que vai atingir, ele vai ser um energy storage que vai propiciar a energia, né, quando ele não está sendo demandado. Ou seja, ele passa a ser uma fonte ali. O conceito on demand ele vai ser muito forte. Mas ele tem que ser uma fonte de energia de qualidade, né? Porque um veículo elétrico não vai causar distúrbio no grid. Mas quando você tem aí diversos veículos pendurados e injetando ou recebendo energia, você tem que tratar a parte de qualidade. Então, esses aspectos básicos, eficiência do grid, fator de potência, harmônico, smart metering, né, medição bidirecional, são tecnologias que estão disponíveis há muito tempo, né, e que são de baixo custo e alto impacto, mas eles não estão sendo ainda usados de forma abrangente, justamente porque a fonte de alta inércia, de certa forma, compensa isso. E nas renováveis, a gente vai sofrer uma mudança desse conceito. E a gente não pode esquecer isso, a gente tem que ter uma interação dos diversos players para que isso seja tratado em compasso, digamos, né? Então, com essas fontes intermitentes, esse conceito on-demand, ele é muito importante, né? Não preciso falar que você tem uma energia solar, que é claro que ela gera quando tem sol. Bom, você pode resolver isso com o Energy Storage, mas você tem que tratar isso, certo? Você tem que tratar para que você efetivamente tenha a energia disponível para quem precisa no momento correto. E como eu falei, a qualidade de energia ela é fundamental para isso. Então, terminando aqui a minha apresentação,
Para que aconteça essa descarbonização e a transição energética, a gente tem que sofrer a quebra do paradigma, né? E se a gente for olhar a parte superior do desenho, a gente tem o fluxo de energia sempre fluindo da geradora ao consumidor final, né? E o fluxo monetário do consumidor para a geradora. Isso é o que a gente está acostumado até hoje. Foi assim que o nosso grid foi concebido, foi assim que todos os players dessa cadeia construíram o seu negócio, né? Seja ele gerador, seja ele consumidor, seja ele transmissor ou distribuidor. O conceito on-demand, o conceito da energia distribuída, o conceito da eletrificação dos veículos, todo ele vem a reboque da descarbonização, mas ele passa aonde ele muda realmente, aonde há essa disruptura tecnológica, disruptura do modelo de negócio, é que você tem um fluxo de energia bidirecional, né? E aí é que está o conceito on-demand. O carro, para dar o exemplo do carro, ele vai poder injetar energia no grid para alguém que precisa daquela energia naquele momento, e o modelo de negócio, provavelmente, do setor automotivo vai ser te oferecer um serviço de carro e te oferecer um serviço de energia atrelado a isso, né? O fluxo monetário, ele passa também a ser direcional. Você, na tua casa, você vai poder escolher o teu provedor e você vai poder escolher vender ou não energia no grid. Então, esse paradigma é o que tem que ser quebrado para que a tecnologia possa nos ajudar na descarbonização. Se a gente não quebrar esse paradigma, a descarbonização, ainda que a gente tenha todas as ferramentas, ela tende a ser um pouco mais lenta do que os desejos, os compromissos políticos assumidos nos ditam, porque os modelos de negócio podem ser afetados de uma maneira muito grande. Então, de certa maneira, é isso que eu queria colocar, reforçar que, às vezes, as tecnologias, ainda que, sim, precisamos de tecnologia nova, precisamos de algo novo na parte de energia elétrica para acomodar todas essas mudanças. Porém, boa parte da tecnologia ela está disponível, ela precisa ser testada em campo com um novo modelo de negócio. Então, pessoal, é isso que eu queria colocar aqui para todos, para a gente poder fazer o debate, e agradeço novamente pela oportunidade. Muito obrigada, Ricardo. Realmente é uma quebra de paradigmas, né? Em se estrutura e como garantir que ela seja feita, o seu uso seja realizado de forma adequada. Então, temos aí alguns desafios, né, com a inserção dessas novas fontes. Vou passar agora a palavra para Márcia Loureiro. A Márcia, ela é engenheira de negócios de energia na Vibra, e a Márcia vai falar um pouco conosco sobre a descarbonização e também a eletrificação de frotas. Márcia, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer. Peço aqui a liberação para compartilhamento da tela, por gentileza. Agora sim. Aqui uma apresentação. Todos veem, pessoal? Todos conseguem ver a tela? Ótimo. Me apresentar, eu me chamo Márcia Loureiro, eu sou da área de energia, de gás, energia e novos negócios da Vibra Energia. Estou muito feliz aqui com o convite, de dividir esse tema com vocês, muito relevante, todas as falas, todas as análises, a descarbonização passa por muitas frentes, é um esforço coletivo, de consciência coletiva, né, que tudo isso converge aí em benefício da sociedade. Então, a Vibra Energia, como empresa, também exerce esse papel, né, de oferecer soluções e produtos que favoreçam aí uma economia descarbonizada. Então, uma breve apresentação, a nossa história sempre foi muito ligada com a história da Petrobras, a gente teve uma condição durante quase meio século como subsidiária integral
da Petrobras, e a partir de 2017 a gente revolucionou, a gente passou por um processo histórico de privatização via mercado de capitais, né? E em 2 momentos, sendo o último agora em junho, com a venda remanescente da participação da Petrobras, a gente, de fato, é uma True Corporation, e em agosto desse ano a gente passou a nova marca Vibra Energia, né? Estamos aí rumo à transição energética, que é o que faz sentido para todos os envolvidos, né? Em toda a cadeia do óleo e gás, da cadeia de energia, aí como ofertante de insumo para a indústria, ofertantes para o consumidor final. Então, esse é o breve histórico. Em relação à presença a isso, nós temos mais de 8 mil postos no Brasil, 30 milhões de clientes mensalmente transitam e consomem na nossa rede. A gente tem mais de 19 mil empresas clientes, atendemos a mais de 80% delas, somos responsáveis pela distribuição de 38% do combustível do país, e a cada 10 voos comerciais daqui do Brasil, 7 são abastecidos pela Vibra, né? Então, isso é um pouquinho da nossa história. A gente veio aí com eficiência, fazendo o papel de conectar, de fazer, sendo o braço logístico, né, para a distribuição do combustível que sai da refinaria. Você imagina um país como o nosso, que só conta com 13 refinarias, e você tem uma presença em 27 estados, em quase 40 mil esquinas do país. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de distribuição com muita eficiência, né? E ESG é um valor, a companhia sempre esteve pautada nesses valores, mas ela se posiciona aí claramente em todas as frentes, né, em relação ao S, a governança, ao meio ambiente, sustentabilidade, com cada uma dessas. E aqui ela está listada, a gente pode observar que é a única distribuidora de combustíveis a integrar o índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa, né? E agora também ingressou no índice de carbono eficiente. Está todo mundo muito empenhado aqui nesse gap, né? Todos os signatários do Acordo de Paris, governo, empresas, todos os esforços para a gente ficar aqui num patamar menor que os 2 graus, acima da referência dos valores de emissão pré-industriais. Então, a gente não é diferente, está atento a essas questões climáticas também. Uma análise que a empresa faz em relação ao país, em relação ao país e ao mundo, né, é a participação por fontes. Então, é interessante ver que a gente tem uma condição de conforto aqui na matriz energética, e dá para observar que, apesar da gente ter uma transição prevista acelerada aqui, o consumo de energia continua crescente, né? Diferente dos outros países que tem uma estagnação aqui no período, a gente tem crescente e tem uma troca. Então, a partir de 2040, olhando essa pilha aqui, os combustíveis fósseis passam a ser menos relevantes para a gente, e aí a gente tem inserção de outras frentes, de biocombustível, elétrica, e aí a gente vai conseguindo cumprir as expectativas, conseguiremos cumprir as expectativas aí nessa transição. Falando um pouquinho em relação ao país, né, o Brasil na transição energética, no contexto, a gente está atento à abertura do mercado de gás, porque temos negócios que envolvem gás, as políticas de incentivo de biocombustíveis, porque também está diretamente relacionado, né? Você vê hoje que combustível 27% da mistura é etanol anidro, álcool anidro, então isso aí faz com que o quilômetro rodado seja diferente aqui no Brasil, né? Seja com emissão inferior do que se tem de referência lá fora. A gente tem condições com potencial muito positivo para renováveis, e tem aí a liberação do mercado de energia, então muitos consumidores vão migrar para o mercado livre de energia. Então, a gente está posicionado em todas essas frentes, mas o assunto aqui vai convergir um pouquinho para a mobilidade elétrica. Então, a gente percebe aqui o peso do transporte quando a gente fala em matriz energética, né? Então, a gente tem a indústria, o consumo industrial, né? Os consumos lá de óleo de combustível, óleo diesel, tudo isso entra nessa conta, comercial e serviços, mas realmente o transporte de carga e de pessoas tem um peso significativo nas emissões. Então, aqui a gente tem os números atuais, né? E aí o que se pretende chegar
em 2040 de participação de cada uma dessas fontes. E falando ainda disso, a gente tem as rotas tecnológicas competindo por espaço, né? Então, a gente tem aí consolidado combustíveis fósseis, todos os nossos conhecidos, os biocombustíveis, uns mais novos e outros já consolidados, né? Os eletrificados, que a gente vai falar um pouquinho, e célula combustível, que é uma aposta que está se tendo aí com hidrogênio, célula de combustível com etanol. Então, é uma outra possibilidade aí que a tecnologia faz se desenvolver, e todas elas, de uma forma geral, vão coexistir, né? São complementares. A gente vai ter clientes e necessidades para cada uma delas, e esperamos que, de forma equilibrada, tendo o mínimo de emissão possível. Então, o que tem de alavanca para se consolidar aí uma ou outra numa preferência nessa corrida, né? Regulação e incentivos, isso é importante. Então, quando você tem a municipalidade se definindo a favor de uma pauta climática que determina que os coletivos, por exemplo, sejam alimentados por energia elétrica ou qualquer uma por fonte renovável, investidores e clientes com comportamento de consumo mais exigente, observando critérios também, né, em relação aos produtos que compram, as empresas que investem, desenvolvimento de tecnologia, a indústria, a inovação tem um papel importante. Nos próximos anos, aí, a gente vai ter um incremento de inovação nos próximos 10 anos muito superior ao que a gente teve nos últimos 50. Então, isso vai favorecer IoT, conectividade, compartilhamentos, vai favorecer bastante as possibilidades aí, principalmente que diz respeito ao transporte, né? Infraestrutura para amenizar um pouco da ansiedade dos condutores, de passageiros, dos condutores em geral, né? Por estarem tranquilos nos deslocamentos e nas distâncias aí que precisam cumprir, porque precisa de uma infraestrutura de recarga bem estabelecida e disponível, e no final das contas, o custo total de propriedade é o que define, né? Quando você faz a sua conta, a manutenção desse bem, mercado secundário desse bem, né? O valor residual, enfim, tudo que conta para você fazer uma decisão, porque a idade média da nossa frota é elevada, o perfil do brasileiro não é uma troca de veículo a cada período muito curto. Então, a gente sabe que essa troca aí vai se dar paulatinamente, né? Mas como aconteceu no programa Pro Álcool nos anos 70, o slogan era, né? Carro a álcool, um dia você vai ter um. Então, a gente acredita que também carro elétrico, um dia teremos um, e aí o carro também, célula combustível, a hidrogênio, elétrico também, a célula de combustível, a gente vai ter um. Então, é essa aposta aí que a empresa está fazendo, né? Sociedade como um todo. E aí, pensando nos impactos, pensando na nossa visão e os impactos de combustíveis, né, a gente está se posicionando em todas essas frentes aqui, né, observando quem perde importância, quem ganha importância em relação ao gás, hidrogênio verde, mas a gente vai falar um pouquinho aqui de eletricidade e veículos elétricos ganhando relevância no cenário nacional. Então, a Vibra já identificou que para ter sucesso aí nessa transição, ela vai se posicionar nesses eixos aqui, né? Fortalecimento de portfólio, vetores de crescimento, espaços de maior e menor interesse, mas aqui, com o vetor de interesse, sim, a gente vai ser um provedor de soluções para recarga elétrica. Então, já tem no radar aí estudo internacional, que os veículos elétricos devem representar 75% das vendas globais até 2030, 2030 é ali, né? A gente já está indo para 22, e uma expectativa de quase 4.000 novas estações de recargas, e a gente fala de públicas, privadas, lentas, rápidas, ultra rápidas, mas um número que comporte realmente uma frota global muito grande. Então, a gente se posiciona aqui como um provedor de solução. E aí, fazendo as considerações finais, toda a estratégia de uma empresa, né, e a Vibra como empresa de distribuição de combustíveis, a relevância que ela tem, né, em termos de capilaridade, atender todas as necessidades, o cliente industrial, o cliente comercial, o usuário, o B2C, que vai lá no posto e abastece, é importante que ela se coloque nesse papel, né? Como que ela vai ser um vetor para promover e ter sucesso? E aí a gente pensa enquanto sociedade, como empresa, porque é um assunto que afeta todos nós, né? A mudança climática sem exceção, e quais são as frentes que ela pode atuar. Como toda empresa, obviamente, o resultado econômico é uma missão, a gente responde isso, né, para os nossos acionistas,
mas a gente tem como valor, e isso é muito bacana, né? A empresa ter como valor se pautar aí em políticas e perspectivas dentro do que se imagina aí para a transição energética, para a descarbonização da economia, né? Então, em relação ao ESG, a gente sabe que consumidores e investidores estão cada vez mais preocupados em relação a temas relacionados a ESG, então isso fortalece essa proposta, né, da gente fazer uma transição, que as rotas tecnológicas, o Brasil hoje está entre os 10 maiores mercados automotivos, apesar da gente estar na 72ª posição de taxa de motorização, né? O número da população dividido pelo número de carros vezes 1.000. Então, é relevante, ainda assim, a gente é muito relevante na opção pela rota tecnológica que a gente pode adotar, né? E esse papel precisa estar bem estabelecido, porque em cada lugar, em cada país, né, essa definição pela mobilidade elétrica, o caminhar, se deu por um protagonismo de algum agente. Então, teve lugares que o governo se posicionou, tendo instrumentos, políticas, desenvolvimento de P&D, fomentando, criando benefícios diretos, indiretos. Teve alguns lugares que a indústria automobilística puxou os investimentos, né, e se colocou. Então, isso tem um peso também. E o Brasil ainda é uma interrogação. A gente tem vários agentes, tem os provedores de energia, distribuidores, temos nós, né? Que também vamos ter um papel relevante nesse aspecto, tem as empresas de soluções tecnológicas, então é importante a gente observar nos próximos anos como esse jogo se dará, né? E esse jogo tem que ser colaborativo, cada um entregando a sua parte, o seu melhor, buscando seus resultados, e o resultado geral, né? Porque a consciência coletiva diz isso, a gente tem que buscar o resultado melhor para todos. Queria chamar a atenção um pouco para o protagonismo de biocombustíveis. A gente está falando aqui sobre eletrificação, é uma certeza, mas biocombustível no Brasil é um orgulho, né? A gente tem essa posição de destaque, de conforto, de referência, e está sendo muito demandado por outros países todos, onde se vai, tem fóruns e tem discussões sobre esse assunto, o espaço que nos é dado para levar o tema, esclarecer, tirar dúvida, é um orgulho, né? A gente tem projetos relacionados a etanol 2.0, que pode duplicar a eficiência de toda a cadeia, né? Desde a produção e tudo. Então, a gente acha que etanol, biodiesel, HVO, o biocombustível ainda deve ser, de fato, o combustível vencedor, a gente aposta, mas essas fontes, elas são complementares, elas têm que existir, né? Imagina, elétrica, emissão zero. Então, a gente também vai entregar a solução para a infraestrutura elétrica. E pensando na frota elétrica, o que a gente vê hoje, né? Como facilitador para ter realmente um incremento aí exponencial para os próximos anos e décadas. É redução de custos, as barreiras de entrada a gente já conhece todas, né, tecnológicas e financeiras e etc., mas você garantir um custo total final mais baixo, possibilidades de financiamento facilitadas, como, por exemplo, a BNDES já está fazendo para a frota logística de elétricos, né? Então, tem um peso a frota logística, né? A distribuição, você vê ainda mais com a quarentena, né, que as pessoas ficaram mais isoladas e todo o suporte do varejo e tudo se deu ali por uma logística fortalecida, eficiente, e a eletrificação é muito importante. Já está sendo medida e já está havendo essa transferência de maneira muito rápida. A acomodação do mercado secundário é uma interrogação, né? Se você considera que a bateria é o coração do carro, quanto tempo de vida remanescente que você vai ter, o descarte dessa bateria, qual o custo da reposição frente à vida útil do seu equipamento, como é que vai se dar isso. Outra coisa que também colabora para o incremento da frota elétrica é essa volatilidade do preço de combustíveis fósseis, né? Então, você vê num período muito curto aí um barril que saiu de 30 para 80 dólares, e no Brasil a gente tem uma condição de tributação ad valorem, né? Então, incrementa o valor da matéria-prima na mesma proporção os impostos, e aí você fala de um produto na bomba que mais ou menos 50% dele é matéria-prima, 10% mais ou menos é distribuição e o que a gente faz de mistura,
e o restante, 40%, da ordem de 40% é tributo, né? Então, você tem essa volatilidade, o tributo acompanha na mesma proporção. Então, um dos possíveis fatores para definir, hoje você tem várias pesquisas que dizem, né, a disposição do usuário em trocar um veículo convencional por um elétrico, né? Quais são os fatores que são favoráveis ou não? Claro que a sensibilidade maior é no bolso, tem seus valores, né, querer colaborar, emitir menos, mas esse custo aí é muito importante. Sobre pesados, se houver, de fato, uma política para conversão de combustão interna para tração elétrica, né, os powertrains, tiver confiabilidade, tecnologia, benefícios indiretos, então o transporte de pesados favorece, vai ser um incremento nessa frota, e o estabelecimento de uma infraestrutura de recarga, ela não é feita por uma empresa, não vai ser feita só pela Vibra, o consumidor ele está empoderado, ele vai poder abastecer uma certa característica na residência dele, se ele tem um mínimo de infraestrutura, ou no trabalho dele, se ele dispuser de tantas horas para recarga, mas ele vai precisar de recargas mais rápidas, de recargas de oportunidade, de recargas rodoviárias para fazer deslocamentos mais longos, né? Então, a infraestrutura de recarga também passa por vários agentes. Então, a gente acredita que esses aí sejam os facilitadores do incremento da frota, né? A Vibra está sempre a postos, para mover o Brasil, né? Esse é o nosso trabalho. Mobilidade é isso, né? A capacidade de transportar e de ser transportado. Então, mobilidade no sentido amplo da palavra faz parte do nosso portfólio, incluindo mobilidade elétrica. E é isso, na descarbonização da economia, a gente pretende ser um exemplo e apoiar os nossos clientes, entregando a melhor solução, a molécula de combustível ou o elétron que os clientes pretenderem consumir. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pelo tempo. Fico à disposição para a gente continuar nosso bate-papo aí em seguida. Aqui tem o meu contato, o LinkedIn, então fiquem à vontade aí para futuras conexões. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Você comentou dos veículos elétricos na pandemia, o crescimento, né? Então, quando a gente olha o histórico, lá em 2010, nós tínhamos uma frota global de 10 mil, anos depois 10 milhões, e durante a pandemia continuou crescendo, e a expectativa é lá em 2030 a gente chegar a 22 milhões de veículos. Então, é uma tendência, né? A eletrificação de frotas, ela vai nos dar agilidade, né? E a gente vai conseguir ter uma descarbonização do transporte rodoviário mais rápido, vai contribuir significativamente nesse sentido. Isso é uma tecnologia disruptiva, né? E ela contribui muito com o meio ambiente, também com as cidades. Que estão nos assistindo, eu gostaria de deixar aí o convite para que vocês nos tragam suas dúvidas, né? Ao final das apresentações, nós vamos debater aqui com os nossos colegas. Então, tendo dúvidas, deixa aí no chat, que no final nós vamos ter um tempo para estar discutindo um pouco mais sobre esse tema. Agora, eu vou passar a palavra para o meu colega Ricardo Mendes. Ricardo, ele é gerente geral de transformação de negócios e nova mobilidade da Renault. Ricardo, por favor, fique à vontade. Olá, obrigado, Daiane. Todo mundo me escuta? Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, é um grande prazer participar desse evento com vocês e falar um pouco do que a Renault vem fazendo para essa descarbonização. Eu vou compartilhar a minha tela. Share screen. Espero que consigam, que vocês possam ver minha tela. Então, vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Mendes, eu sou responsável, conforme a Daiane falou, por uma direção que se chama uma direção nova na Renault, que é toda a parte de novas mobilidades, que compreende não só veículos elétricos, compreende também outras formas de mobilidade que a Renault vem desempenhando e vem desenvolvendo, mas a gente tem um foco muito grande e muito forte com os veículos elétricos. Antes de eu falar um pouquinho do que a Renault vem fazendo, eu queria falar do histórico do que a Renault fez nos últimos anos. Bom, no início de 2020, metade de 2020, com a chegada do novo CEO da Renault, grupo, ele tomou a decisão de separar o grupo Renault em 4 grandes marcas. E aí eu já vou explicar para vocês o porquê que eu estou apresentando isso. Ele separou uma primeira marca, que é a Renault,
Uma segunda marca que é a Dacia, que é para atender mais o leste europeu. Uma terceira marca que é a Alpine, para quem acompanha a Fórmula 1, pode acompanhar que a Renault mudou, não é mais Renault na Fórmula 1, é a Alpine, é toda a parte esporte da Renault. E a última marca, não menos importante, uma marca que se chama Mobilize. Tá? E essa que a gente vai dar um foco hoje. E por que essa marca Mobilize? E aqui vocês vão começar a entender o tamanho o porquê a importância que a gente está dando para esse assunto que a gente está discutindo hoje. E o motivo de criar essa marca é porque a Renault quer acelerar toda essa parte de descarbonização e novas soluções de mobilidade. Então, essa marca Mobilize, ela vem com 5 eixos de trabalho, 2 estão um pouquinho mais apagadinhos ali, que é serviços conectados, e a monetização disso, que não é muito a ver com a nossa discussão hoje. Depois, toda a parte de financiamento, de financial services e locação, que também não é uma questão da nossa discussão hoje. Tem 3 eixos que cabem muito nessa discussão que a gente vai ter hoje. O primeiro, que é o Mobility Services, toda a parte de novas mobilidades que a gente vai estar ofertando. Depois, uma proposta e uma produção de novos veículos, e esses veículos, sim, veículos elétricos para atender essa nova demanda e esse novo mercado que está crescendo. E o terceiro eixo, que vem muito em linha com o que o Ricardo falou no início, na apresentação dele, estando muito mais próximo desses serviços de energia. E por que a gente vem fazendo tudo isso? Bom, vocês têm acompanhado, têm visto o que está acontecendo no mercado. Até 2025, 85% de todos os carros no mundo todo, eles vão estar sujeitos a alguma política de emissão de CO2. Então, a gente precisa fazer essa transformação dos nossos produtos para atender essa nova mudança e essa transformação que está acontecendo no mercado. Segundo ponto importante, o trânsito. Aqui no Brasil, a gente tem, em média, um carro para cada 4 pessoas nas grandes cidades. Mas ele pode chegar, nas grandes cidades, ele pode chegar até 1 para 2 pessoas. Ou seja, a gente também tem um trânsito cada vez mais caótico. Terceiro ponto importante, a população está vivendo cada vez mais nas grandes cidades. Então, somando esses três itens importantes, essas 3 problemáticas, chamamos assim, a gente precisa criar soluções diferentes para a mobilidade, seja em nosso país, seja no mundo. Além de tudo isso, e aí já não é tão ligado à energia, para quem talvez tem mais de 40 anos, assim como eu, no passado a gente tinha muito mais uma oferta baseada em produto. Ou seja, a gente tinha necessidade da posse, a gente queria o nosso veículo. Hoje, a nova geração, ela já está buscando uma oferta mais baseada em serviço, em assinatura. Ela quer ter o acesso, mas não necessariamente o produto. Então, é tudo isso que a gente vem trabalhando e vem transformando a Renault. Bom, o Grupo Renault, ele é uma empresa comprometida com o ESG, que a Márcia falou tanto agora na apresentação dela. Tá? Ou seja, e aí falando de ESG, eu vou dar um foco na parte de meio ambiente. O que a gente vem fazendo para tudo isso? Bom, no mundo, a Renault é pioneira em veículos elétricos. A gente tem mais de 10 anos de experiência na produção de veículos elétricos, na concepção e na comercialização desses veículos. A gente já tem mais de 400 mil veículos elétricos circulando por todo o mundo. Porém, o nosso objetivo não é somente comercializar os veículos elétricos. A gente quer ser referência em soluções de mobilidade. E aqui eu começo a trazer exemplos para vocês do que a gente vem fazendo. Projetos de mobilidade na Europa. Os 2 projetos de cima são 2 projetos que a gente chama de Smart Island, que foram feitos. Um em uma ilha em Portugal, em Porto Santo, e um em uma ilha na França, que se chama Belle-Île-en-Mer, que a Renault fez todo um desenvolvimento. A Smart Island nada mais é do que um laboratório a céu aberto, para a gente aprender em que o carro ele se integra ao ecossistema, tá? De energia, desde a geração da energia limpa até diferentes soluções de mobilidade. Além disso, o que mais que a gente tem lá na Europa? Para quem conhece Madrid e Paris, a gente tem o ZIT, que é o nosso carro elétrico compartilhado no centro dessas grandes cidades.
A gente não podia parar somente na Europa, a gente trouxe toda essa experiência, esse know-how aqui para o Brasil. Os dois primeiros exemplos também são de veículos, de compartilhamento de veículo. Colocamos carros compartilhados dentro da nossa fábrica para os nossos colaboradores, como um primeiro teste, para ver se isso era aceito. Lembrando, hoje a gente está falando, estudos mostram que cada 8 veículos compartilhados, a gente está reduzindo 1. Tirando 1 de circulação. Isso também é sustentável. Então, a gente criou isso para os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores hoje têm uma utilização desses carros de aproximadamente 48%. Do lado, o nosso primeiro cliente, a gente sempre coloca ele em todas as apresentações. O nosso primeiro parceiro, que foi a FIEP, colocamos também car sharing na FIEP, para os colaboradores da FIEP, com 2 veículos elétricos e mais 3 térmicos, mais 3 a combustão. E outras atividades como o VEM-PR, que são 10 veículos Zoe para o governo do estado do Paraná, e mais 16 Twizy, que é a foto à direita abaixo, que são veículos elétricos para os funcionários públicos do Distrito Federal. Bom, e a gente não parou por aí. Bom, a partir desse conhecimento, a gente também foi desenvolver a nossa Smart Island. E nada melhor do que trabalhar dentro de Noronha. O que a gente fez em Noronha? E aí, melhor do que eu falar, eu vou passar um vídeo depois para vocês. Nós levamos em discussão com os administradores da ilha, o governo do estado, nós fomos lá e conseguimos aumentar o número de licença de veículos que rodam na ilha, desde que esses veículos fossem veículos elétricos. Tá? Como todos, não sei se todos sabem, a ilha, boa parte da ilha, quase 80%, 90% da ilha, a geração de energia através de um gerador a diesel. Bom, nós não poderíamos colocar carros elétricos sendo carregados por veículos, esse gerador a diesel. Então, a gente também foi lá, junto com parceiros, junto com a VEG, com a CELP, com a Apollo, e instalamos um carport que abastecem todos esses veículos elétricos que a gente está lá. Então, para fechar a minha apresentação, antes de passar o vídeo, que eu acho que é muito, que explica bem o que a gente vem fazendo, a gente entende que o veículo elétrico é uma forma contínua de alcançar uma estratégia de baixo carbono e atratividade de investimentos. E agora eu passo o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente vem fazendo. Olá, hoje você vai conhecer o projeto Noronha Carbono Zero, uma iniciativa que reforça o compromisso da Renault com a mobilidade sustentável e que está totalmente conectada com o eixo de meio ambiente dentro do ESG. O Renault Group é pioneiro no desenvolvimento de ilhas inteligentes e, por meio da sua marca Mobilize, continua inovando para fornecer aos territórios um conjunto de soluções e atingir a neutralidade de carbono. Desde 2019, temos um compromisso a favor de um ecossistema inteligente no arquipélago de Fernando de Noronha, priorizando a transição energética e a preservação da natureza local. O projeto começou com o fornecimento de veículos 100% elétricos para a administração da ilha. A partir daí, a maior parte dos moradores e empresas aderiu à mobilidade elétrica, adquirindo modelos como Renault Zoe, Twizy e Kangoo Zero Emissão. Importantes passos para atingir a ambição de que nenhum veículo movido a combustível fóssil esteja rodando na ilha até 2030. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos para fornecer à ilha energia limpa e renovável. Por isso, estamos disponibilizando, junto com nossos parceiros, um sistema público completo de recarga solar. Construímos uma garagem fotovoltaica com eletropostos capazes de alimentar até 6 veículos simultaneamente. Além de ter a capacidade de abastecer todos os veículos elétricos que rodam na ilha, a energia excedente é enviada para a rede e utilizada pela comunidade local. É a construção de um ecossistema completo de veículos elétricos no arquipélago, com postos de recarga e armazenagem baseados em energia renovável. Essa é mais uma ação que está totalmente conectada à política de responsabilidade socioambiental do Renault Group, posicionando a transição ecológica como parte integrante de toda a cadeia de valor de nossa empresa. Muito obrigada, Ricardo, pela sua apresentação, por compartilhar conosco um pouco do que a Renault tem feito. E agora,
nós vamos partir para o nosso debate, né, para a nossa discussão, tirar as dúvidas que vocês nos trouxeram. Ainda dá tempo, caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade em deixá-la aí no chat, nós vamos buscar responder o máximo de perguntas aqui nesse tempo que nos resta. Nosso painel vai até às 16h30. Bom, vou direcionar a primeira pergunta que nós recebemos ao Ricardo, da BRI. Ricardo, a pergunta é a seguinte: quais iniciativas são necessárias para que se tenha um grid não defasado? Em relação aos grids, né, a defasagem que você comentou, quais iniciativas são necessárias, né, para que esse cenário seja contornado? Boa ideia. Obrigado pela pergunta, bastante pertinente, e eu vou responder, infelizmente, de uma forma um pouquinho mais abrangente também. A indústria e o setor que eu represento, que é o setor de energia elétrica, infelizmente é um setor que cheira a naftalina. Ele vem de algo antigo, de conceitos antigos, né? Que obviamente foram modernos um dia, mas o grid de energia elétrica, a defasagem dele, ela se dá muito mais por barreiras regulatórias e barreiras geográficas do que por defasagem tecnológica. Então, a gente tem ainda no modelo de energia elétrica, no Brasil, principalmente, você tem concessionárias de energia elétrica, ainda que privadas, elas se apropriam do direito geográfico, né? E elas tentam, ao máximo, proteger o seu consumidor como propriedade delas. E o setor regulatório, ele mede a qualidade de energia e o serviço que essa concessionária provê para o seu consumidor com indicadores bastante frágeis, né? É o famoso DEC e o FEC. Quer dizer, eu tenho interrupções e eu tenho a energia disponível, né? E isso está longe de ser algo adequado para essa revolução que a gente está vendo. Como eu falei, a qualidade de energia, você pode ter um problema, por exemplo, numa fábrica de automóveis, em que você não teve interrupção de energia. Você não tem uma interrupção da alimentação de energia. Você tem problemas ou ocasionados pela tua própria planta, ou pelo consumidor adjacente, ou pela própria concessionária, que não são percebíveis sobre o ponto de vista de interrupção de energia e que causam enormes problemas, né? Isso é algo que o grid tem que tratar. O grid, e tem tecnologia para reconhecer isso, se o problema está na tua planta, se o problema está no grid, e isso tem que ser tratado. Enquanto a barreira regulatória for confortável para essas concessionárias de energia, as coisas não mudam. A gente está falando aqui que a descarbonização precisa que a energia renovável atenda, né, de uma maneira crescente esse crescimento todo da indústria. Aí vamos falar de novo do carro elétrico. E se a gente fosse olhar as nossas hidrelétricas no Brasil, só pela repotenciação delas, a gente poderia liberar mais ou menos 20% da capacidade instalada. Só que ela não é paga por isso, entendeu? Enquanto não for pago pela energia adicional gerada por essa hidrelétrica, ninguém faz o investimento. Quando você mede a eficiência do grid, que eu falei, uma coisa muito dominada, que é o fator de potência, e que no Brasil é 0,92, nos Estados Unidos, que é um país referência para todos nós, isso não é medido, certo? Então, você tem um grid com eficiência muito abaixo de 0,92 nos Estados Unidos. Significa que você está jogando infraestrutura fora, onde você poderia ter essa infraestrutura maximizada para prover todo esse aumento do consumo, esse aumento da demanda que vem aí. Então, o que falta é uma modernização dessa infraestrutura, não falta tecnologia, falta uma quebra da cabeça regulatória, falta acontecer na indústria elétrica, que vai ser puxado pela descarbonização. O que aconteceu na indústria de telefonia, onde todo mundo se preocupava com voz, veio dados e atropelou. Ninguém quer saber de voz. Quando você fala de voz, você fala voz sobre dados e há muito tempo, certo? Então, o que falta é abrir a cabeça. De novo, não é um problema de tecnologia.
Então, quando você vê, vou dar o exemplo aqui da empresa que está aqui, né? A Vibra, uma empresa que pega e que faz essa mudança toda, como a gente viu, isso é muito bem-vindo, é isso que vai puxar realmente essa ruptura dos setores, certo? Então, a começar pela alta direção da empresa, né? Quando você tem uma pessoa do setor de energia migrando, de energia elétrica, né? Migrando para uma empresa de energia no seu conceito mais abrangente, que envolve logística, que envolve energia, que está se preparando para toda essa revolução, você vê que o que vai puxar realmente são essas indústrias, ou esses setores, né? Essas empresas inovadoras. E é isso que eu falei, que enquanto a gente não tiver um envolvimento grande de todo mundo, você está à mercê de não implantar as tecnologias que nós temos, porque estamos na zona de conforto, porque não somos remunerados para isso, por isso. Então, o que falta realmente não é tecnologia, é empresas inovadoras que levem a reboque essas mudanças. Parabéns para a Renault, parabéns para a Vibra, porque são essas empresas que estão puxando isso, né? O que a gente viu ali em Noronha é um modelo de island que tem diversas partes do mundo. Hoje, na Coreia, você tem que puxam a energia renovável, que testam em campo o que é você ter realmente uma ilha toda provida por energia renovável. Porque aí começam a ter os problemas de flutuação de tensão, começam a ter os problemas de queima de equipamento, começam a ter os problemas de você ter a energia disponível quando você necessita ela, e o grid vai estar pronto para isso. Porque smart grid, a gente fala, acho que desde que eu me formei. E não é a realidade ainda. Porque faltava, não falta mais. Não falta mais nessa cadeia essas empresas que estão puxando essa revolução. Então, eu não estaria muito preocupado com a tecnologia do grid. Eu estaria mais preocupado com os protagonistas que têm que levar esse negócio à frente. Tem que fazer acontecer, né? Para que as coisas, de fato, aconteçam. Exatamente. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Nós temos aqui uma pergunta para a Márcia. Márcia, a pergunta é a seguinte: a preocupação da Vibra com o transporte dos produtos, mas e com a queima deles, já que há uma corresponsabilidade do fabricante do combustível com a indústria automotiva, Proconv. Oi, pessoal. Bom, nesse contexto aí, a gente tem 2 compromissos, né? O Net Zero, o escopo 1 e 2, e o Net Zero, o escopo 3, até 2050. Então, agora, no escopo 1 e 2, a gente tem responsabilidade sobre as emissões diretas da atividade da gente, né? A gente tem muita base e etc., transporte, tudo isso, e a gente tem nossos KPIs, nossas metas, que são muito cuidadas e reconhecidas, e no escopo 2, as emissões indiretas aí de compra de energia e etc., né? Nesse contexto ainda, a companhia aderiu ao mercado de descarbonização com a aquisição de mais de 4 milhões de créditos de CBIOS, né? Foram mais de 190 milhões. Esses créditos aí estão previstos no RenovaBio, que é a política nacional de biocombustíveis. Então, a gente está empenhado. Agora, se a pergunta só não ficou muito clara, porque, assim, se ele pergunta sobre a queima exatamente, a emissão com a queima é uma externalidade, a emissão, né? Porque hoje a gente vive hoje de hidrocarbonetos, então a queima não tem como deixar de acontecer. O movimento que a gente faz é exatamente ofertar outras soluções, e aí a gente não precisa nem pensar só no B2C, mas pensa na indústria. Então, se um cliente nosso, dos 18 mil clientes aí, pretenderem fazer qualquer adequação na planta, a gente faz esse trabalho, né, de consultivo e de transformações, de adequações, e aí a gente provê uma outra energia mais limpa que ele possa consumir. Então, eu tentei passar pelos 3 aspectos para ver se responde aí a pergunta do colega. Tá ótimo. Obrigada, Márcia. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que se estenda aos 3. Vou direcionar para o Ricardo Mendes, se ele puder
começar, mas acredito que ela se estenda também para ti, Márcia, e para o Ricardo da Bri. Ok. O que se esperar do mercado de mobilidade elétrica até 2030? O que nós podemos esperar daqui para frente? Vou começar pelo lado da montadora, eu deixo a Márcia completar. Eu acho que ele vai ter muita mudança mesmo. E hoje, eu não estou nem falando de veículos elétricos, a gente já está passando por uma transformação na questão da mobilidade. Tá? Foi aquilo que eu falei para vocês, onde a gente tinha posse e a gente está passando a ter serviço. Então, essa já é a primeira transformação. Ele não é uma tendência, ele é uma transformação. A tendência é algo que vem e vai embora. A transformação, ela fica. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando, e até o próprio Ricardo comentou na sua apresentação, é quando a gente tiver a redução de custo dos veículos elétricos e a possibilidade que os clientes finais comecem a adquirir e utilizar mais veículos. Vou dar um número para vocês hoje, eu não sei se todos conhecem. Quando a gente fala de um mercado, um mercado que se chama ride-hailing, que é todo aquilo que a gente tem motorista de aplicativo e táxi. Hoje a gente está falando de um mercado que é de aproximadamente, motorista de aplicativo, 700 mil. Esse mercado, a gente tem uma visibilidade que esse número vai multiplicar por 3 nos próximos 5 anos. Imagina que esses caras vão ter a possibilidade de rodar com um veículo elétrico. Olha o tamanho da transformação que a gente vai ter no nosso mercado. Então, isso é uma questão de tempo, porque a redução de custo nos veículos elétricos, ela vai chegar. Ela vai chegar através de incentivo, ela vai chegar através de a própria redução do custo da bateria, ou ela vai vir forçada porque as cidades vão começar a ter restrição de rodar no centro das cidades. Então, vai ter uma mudança muito grande. Então, a gente vai ter a mobilidade, ela vai se transformar muito daqui para frente e vai chegar um momento que, pelo menos essa é a nossa visão, que o veículo elétrico ele vai se tornar o ator principal dessa mobilidade. Márcia, deixa você. Eu acho assim, 2030 a gente podia separar em 2 cenários, né? Um cenário mais conservador e um cenário mais moderado e otimista. No mais conservador, a gente observa aí que a expectativa que a gente tem de cenário econômico, macroeconômico, conta muito, né? Então, se não tiver investimento em infra, se não tiver desenho de política de incentivo e regulação, se não tiver fomento e financiamento, aí pode ser que a gente tenha um incremento mais discreto. Isso seria um cenário mais conservador. Agora, pensando num cenário moderado e otimista, a gente tem muita discussão, o terreno é muito fértil. Então, assim, tem o Plano Nacional de Mobilidade, tem as ampliações de discussões do G7, da Rota 2030, tem a transformação tecnológica, P&D, inovação, a própria tecnologia, uma boa infraestrutura estabelecida. Então, tudo isso é terreno fértil para uma expectativa de um outro crescimento, né, que é muito maior. E muito maior junto com as outras também possibilidades aí de combustíveis limpos, baixa emissão, e aí também pensando na bateria, a bateria é o que desata aí para renováveis, aí pensando de uma maneira geral, né, essa intermitência que é uma questão para renováveis, então o que a gente tiver de desenvolvimento de bateria, tem aí o Brasil, os países sul-americanos como boas possibilidades de reserva de matéria-prima nesse cenário, então se tiver desenvolvimento tecnológico, soluções para as barreiras, um pouco de apoio, né, de ordem externa, interna e da própria indústria, a frota elétrica, a eletrificação da frota no nacional, né, internacional tem o seu movimento, mas o movimento nacional é sucesso certo. Vou usar aqui os últimos minutos. Eu realmente, obviamente, estou falando pelo setor de energia, né, mas eu sou muito otimista em relação às mudanças positivas que os veículos, que a indústria automotiva vai trazer para a nossa vida, né? O conceito do carro compartilhado, essa mudança que a gente vê nos jovens, isso é muito aderente com o ESG, certo? Isso tem tudo a ver com o que todos nós queremos, eu acho que para um mundo melhor. O veículo elétrico ele traz ainda um outro patamar de conforto e de conceito, porque eu acho que ele traz a oportunidade em que o veículo, o serviço de transporte é apenas uma das coisas
que o veículo vai te oferecer. Ele vai te oferecer, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de que você contribua para o planeta, porque ele vai ser um energy storage distribuído, né? Ele vai ser algo importante na emissão zero, né? Ele já é importante no balanço energético, né? Então, o modelo que vem por trás do carro elétrico é um modelo que a gente vai experimentar e que vai trazer muitos benefícios. Tá? É aquele negócio, eu vou compartilhar a minha energia com você, certo? Eu vou com o carro, meu carro pode ser compartilhado ou não, eu vou para o aeroporto, eu viajo, já existem algoritmos, existe inteligência artificial para isso, para que reconheça os padrões, para que esse carro possa injetar energia na rede quando a rede precisa. Então, isso traz um mundo mais eficiente. É muito frustrante você ver que o grid de energia que eu falei, em alguns países do mundo tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos, você não controla a eficiência desse grid. Você não multa, você não sobretaxa o grid por ser um grid pouco eficiente. O que vai fazer essa mudança é a indústria automotiva. A indústria automotiva vai provocar toda uma mudança de padrões de consumo. Então, eu tenho realmente uma esperança, falando pelo meu setor, que a indústria automotiva seja protagonizante de uma grande revolução no setor da energia. Será, Ricardo? Espero. Para complementar a fala de vocês, eu vou convidar também o Rafael Gonzalez para que ele dê também as suas contribuições em relação à complementariedade que o biometano pode adicionar, né, nesse processo. Legal, Dayana, obrigado. Não, a discussão foi muito rica aí de todo o evento, né? A gente tem discutido pelo CBiogás em vários ambientes aí de gestão de prefeituras, principalmente, interessadas nessa visão da descarbonização e na substituição de frotas, né? Aí eu estou falando de frotas de veículos pesados, ônibus, caminhões também, não só leves. E a gente tem visto a discussão ser bastante ampla na modelagem do negócio. Então, a gente percebeu que tem oportunidades para veículo elétrico, veículo a gás natural, a biometano. Ainda vai ter um grande movimento ainda com ônibus com combustíveis fósseis, porque substituição, não é fácil substituir uma frota, né, de 2.000 ônibus, 3.000 ônibus. Isso não vai acontecer em 5 anos, né? Vai ser uma transição, por isso que a palavra é transição realmente. Então, a contribuição que eu queria dar é que essas fontes elas vão coexistir por muito tempo ainda, e acho que é isso que vai garantir a resiliência do nosso sistema de abastecimento para o futuro, né? Pensando tanto no contexto elétrico quanto de combustível. Uma vez que, por exemplo, fontes elétricas aí, se for solar com bateria, hídricas e biogás, poderiam gerar energia elétrica para poder sustentar um grid para abastecer um veículo elétrico ou um conjunto de veículos elétricos. Em Ponta Grossa, a gente tem um parceiro, um projeto que é dessa forma, ele gera energia a partir do biogás elétrica e abastece um caminhão que faz um caminhão elétrico que faz a coleta dos resíduos. Então, os modelos de negócio, eu acredito que vão ser variados e vai ter espaço para todo mundo e vai ser uma construção realmente de que setores, como foi comentado pelo Ricardo, que algumas empresas puxem, né, alavanquem esse setor para que ele possa crescer. Então, seria essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Rafael. Nós já vamos encerrando, então, a nossa arena de descarbonização. Nós ficamos com alguns pontos que tem ali seus highlights, né? Então, a integração entre os setores é um ponto fundamental, desenvolvimento de tecnologias, muitas tecnologias já estão disponíveis, mas como fazer o uso dela, né? Como o Ricardo trouxe, a quebra de paradigmas, né? Valorizar os modelos de negócio, colocar os modelos para rodar e, claro, a integração da indústria, ela pode acelerar todo esse processo e fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que a descarbonização aconteça no nosso país. Então, eu agradeço a todos que participaram desse painel, agradeço aos colegas Ricardo Mendes, Ricardo Wojtowski, Márcia Loureiro, Rafael Gonzalez, Renata Abreu pelo convite. Fico por aqui e até mais, pessoal. Nos acompanhe nas outras arenas também. Até mais.